Olá, a nossa aula é de cadeia alimentar e eu sou o professor Ruben e vamos nessa. Primeiramente, bem-vindos à aula. A nossa temática é ecologia. E os assuntos que abordaremos são ecossistemas, cadeia alimentar, fluxo de energia, meio ambiente e impactos ambientais. Mas antes, vamos ver o que o rei da savana tem a dizer sobre isso. Simba. Tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais, desde a formiguinha até o maior dos antílopes. Mas nós não comemos antílopes. Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida. O grande ciclo da vida. Comenta aí no final da aula se você concorda com o que o nosso Rei Leão falou. Antes de entrarmos em teia alimentar e cadeias alimentares, vocês precisam entender alguns conceitos que vão ser de suma importância para o entendimento da matéria. O primeiro vem ser o de espécies. O que são espécies? Indivíduos semelhantes, capazes de gerar descendentes férteis. É basicamente isso. Uma coisa que vocês têm que se atentar é que podem ter questões, quando envolvem espécies, que eles colocam assim, numa das respostas, indivíduos iguais. Não, indivíduos iguais não. Indivíduos semelhantes. E às vezes, algumas espécies de aves apresentam macho e fêmea diferentes. Aqui nós temos uma imagem de tigres brancos. Perceba que eles são semelhantes, não iguais. E aí, quando temos vários indivíduos de uma mesma espécie vivendo junto, é isso que nós chamamos de população. Ou seja, vários indivíduos de uma mesma espécie vivendo em comunhão, em conjunto. E aí, nós temos aqui nosso exemplo, nós, a população humana, que é indivíduos da mesma espécie vivendo juntos. E aí, quando temos várias populações de diversas espécies, é o que nós chamamos de comunidade. Comunidade é o conjunto de populações. Como no exemplo aqui. Nós temos aqui, ó, elefantes, girafa, a zebra, e entre outros animais vivendo juntos na savana africana, ou seja, uma comunidade. Agora, o ecossistema. O ecossistema ele é formado pela interação dos fatores bióticos com os fatores abióticos. Mas o que isso quer dizer? Calma, é bem simples. Os fatores bióticos são os seres vivos. Então, o ecossistema vem ser a interação dos seres vivos, ou seja, da comunidade que habita naquele ecossistema, com os fatores abióticos, que vem ser o solo, a água, o sol, o calor, e entre outros fatores. E aqui estão as definições do que são fatores abióticos, que são os fatores não vivos, e os fatores bióticos, que são os seres vivos. Se eu fosse vocês, anotava esses tópicos aqui, porque esses conceitos são muito importantes nas horas de provas, principalmente na prova do Enem. E agora nós temos uma imagem aqui mostrando o que nós acabamos de estudar. Conceitos, forma de vida, fatores bióticos, fatores abióticos, e aí, ó, diversas espécies de seres vivos habitando o mesmo ambiente, fazendo assim um ecossistema. E aí, quando temos vários ecossistemas, é o que nós chamamos de biosfera. Ou seja, o nosso planeta Terra é uma biosfera, porque ele é um conjunto de vários ecossistemas. Agora, vamos passar para nicho biológico, nicho ecológico. O que vem ser o nicho ecológico? Vem ser as interações que a espécie ela vem desempenhar no seu ecossistema, ou seja, o papel que ela vem desempenhar para que o ecossistema esteja em equilíbrio. Porque cada espécie no ecossistema ela é importante para o mesmo, para que assim ele possa ter, de certa forma, o seu equilíbrio. Por exemplo, existem espécies de pássaros e de primatas que, ao se alimentarem de frutos, eles se alimentam desse fruto e também ingerem a semente. E ao expelirem as fezes, eles expelem a semente junto, fazendo assim a disseminação dessa planta e permitindo que ela possa ter novas árvores ou novas plantas. E aí permite que ela não entre em extinção. E também as espécies que se alimentam dela ou habitam nela,
elas possam continuar fazendo as mesmas coisas. Temos um exemplo aqui, ó, a nossa onça pintada, que nós chamamos de predador de topo de cadeia. O que isso quer dizer? Que em condições normais, ou seja, se ela não estiver machucada ou de certa forma com alguma doença ou algum tipo de problema, nenhum animal vai tentar devorá-la, porque os animais sabem que ela é o predador mais perigoso e o maior predador da sua região. Então, os outros predadores têm medo dela. E esse é o papel dela naquele ecossistema. É um nicho ecológico. Vamos aprender que predadores assim é o que nós chamamos de responsáveis por controlar a população, fazer o controle populacional do ecossistema. É o que vamos aprender mais à frente. Agora, habitat. Habitat é o local onde encontra naturalmente determinada espécie. É bem simples. Por exemplo, nós encontramos em ambientes gelados, no Círculo Polar Ártico, os ursos polares. Por quê? Porque eles são animais que são adaptados para ambientes frios, ambientes congelados, diferente de outros animais. Por exemplo, o urso polar dificilmente poderia pegar uma praia. Já pensou ele pegando uma praia, pegando sozinho, batendo aquela selfie? Não. Por quê? Porque eles não podem habitar ambientes quentes. Porque eles não são adaptados para isso. Eles nasceram em ambientes muito frios. E é só nesse tipo de ambiente que provavelmente eles vão conseguir sobreviver. Temos aqui, olha, um exemplo. Nosso lobo-guará. É uma espécie que consegue sobreviver em ambientes quentes. Por quê? Porque ele é uma espécie proveniente da América Latina. E é isso que nós temos que ter a nossa noção. Cada habitat apresenta suas espécies. E cada espécie, ela se adaptou. Ela tem uma determinada, de certa forma, necessidade naquele ambiente. Porque ela nasceu naquele ambiente, então o ecossistema está envolvido com ela. Então, ela vai ter o seu nicho biológico naquele habitat. Mais à frente, vamos aprender algo chamado espécies invasoras. Pois bem, o que podemos dizer o que é uma cadeia alimentar? De formas rápidas, podemos dizer que ela é uma representação gráfica de relações alimentares, que vem nos mostrar o fluxo de matéria e energia. Também, ela não é algo exclusivo de algum ambiente. Ela ocorre tanto em ambientes aquáticos e ambientes terrestres. E, estamos falando de relações alimentares, certo? Se estamos falando de alimentação, então temos que lembrar de 3 conceitos básicos nisso, envolvendo animais, que são herbívoros, carnívoros e onívoros. Herbívoros são aqueles que se alimentam de plantas, de vegetais. Os carnívoros são aqueles que se alimentam de outros seres vivos, provavelmente especialmente animais ou insetos. Carnívoros, eles podem se alimentar de carne, mas não somente de carne, entendeu? E nós temos os onívoros, que se alimentam tanto de plantas, como se alimentam de outros animais. Por exemplo, nós somos onívoros, porque nós gostamos do churrasco e também de uma salada de vez em quando. Então, isso aqui são conhecimentos básicos. Mas agora vamos entrar no conhecimento mesmo que envolve cadeia alimentar, que é os autótrofos. Os autótrofos fazem parte da cadeia alimentar. Eles vão ser quem? Os produtores. Produtores são seres vivos capazes de produzir alimento. Ou seja, as plantas que produzem seu alimento recebendo a luz do sol pelo processo de fotossíntese. E olha, observe uma coisa. Não só as plantas que fazem fotossíntese são os nossos produtores. Existem formas de vida que fazem quimiossíntese. Mas o que vem ser a quimiossíntese? É a mesma coisa da fotossíntese. Vem ser produzido o seu alimento, fazendo os processos químicos, só que a quimiossíntese ela não necessita da luz solar. Então, preste atenção nessa diferença. A fotossíntese precisa da luz solar, a quimiossíntese não. E aí nós temos onde nós estamos encaixados, os heterótrofos, que são os consumidores, que são aqueles que têm que se alimentar de outros seres vivos para se manterem vivos, porque não podem produzir o seu próprio alimento. E aí nós temos, por último, os decompositores. Os decompositores é bem simples. Eles vão decompor a matéria orgânica. E aí, qual é a importância dos decompositores? Sim, eles vêm pegar essa matéria orgânica morta e fazer o que nós chamamos de reciclagem de matéria orgânica, que é pegar essa matéria orgânica morta e reintroduzir ela no ecossistema.
Vai ser mais claro de entender isso quando estivermos mostrando mesmo uma cadeia alimentar. Mas perceba que os decompositores eles fazem essa reciclagem da matéria orgânica e isso é muito importante. Pois é, outra coisa importante de vocês saberem sobre os decompositores é que eles não estão não necessariamente inseridos em uma parte, eles não estão inseridos em uma parte da cadeia. Por quê? Porque eles atuam sobre todos os níveis tróficos. O que é nível trófico? Já vamos aprender sobre isso. Uma coisa importante, antes de falarmos de outras coisas, é uma diferença que vocês todos têm que saber, que é de detritivos para decompositores. Não vá confundir isso. Detritivos, eles não fazem reciclagem de matéria orgânica. O que são os detritivos? São animais que se alimentam de carniça, que se alimentam de restos de outros animais, como as hienas, os urubus e entre outros animais que vão se alimentar de restos. E aqui nós temos um exemplo de decompositores. E aqui, ó, vamos entrar agora na nossa cadeia alimentar. Observe aí, ó, nós temos o produtor e o consumidor. E aí, ó, nós temos uma coisa aqui, ó. O produtor está atrás da seta e o consumidor está na frente. Por quê? Porque a gente está dizendo assim, o produtor é alimento do consumidor. E é isso mesmo. O produtor aqui, que é a grama, ela vai ser alimento do boi. E é sempre assim. Esta é uma configuração que não pode mudar. Preste atenção na seta. A seta ela sempre aponta do que está servindo de alimento para quem está se alimentando. Alimento para quem está se alimentando. Alimento para quem está se alimentando. E aí, olha, nós temos outra informação que a seta está nos mostrando. Ela está mostrando o fluxo unidirecional de matéria e energia. Por quê? Porque a seta sempre parte do produtor para o consumidor. Então, ela nunca vai ser o oposto. Então, ela é unidirecional. E com isso, nós temos aqui o nosso produtor, nosso consumidor, que agora vai ser chamado de consumidor primário. Por quê? Porque ele está se alimentando do produtor. Então, ele é o nosso primeiro consumidor. E aí, se ele é o consumidor primário, aquele que se alimenta do consumidor primário vai ser o consumidor secundário. Ou seja, o nosso homem comendo seu churrasquinho aí é o nosso consumidor secundário. E aí, pode ter o consumidor terciário até chegarmos no animal de cabeça de cadeia. Lembre aquele termo que nós falamos, o predador topo de cadeia, que é o maior predador numa cadeia alimentar. Ou seja, ele não vai ter nenhum animal que venha ser uma ameaça para ele, porque ele é a maior ameaça ali, que ele é o predador topo de cadeia. E aí nós temos a nossa primeira cadeia alimentar, vegetal, boi e homem. E aí podíamos fazer o seguinte, podíamos pegar este produtor e agora, em vez do boi se alimentar dele, o homem, que agora não quer mais o churrasquinho, quer partir para uma salada, por ser mais saudável. E aí, este homem agora não é mais consumidor secundário, ele agora é o consumidor primário. E aí nós temos a nossa segunda cadeia alimentar, vegetal e homem, produtor, consumidor primário. E aí, ó, cadeia trófica. O que vem ser a cadeia trófica? Ai meu Deus, mais coisa para decorar. Calma. A cadeia trófica, ela é a cadeia alimentar. Só é outro nome, mas é o mesmo significado, cadeia alimentar. E aí nós temos aqui, ó, algo que é muito importante vocês entenderem. O que é o nível trófico? Vai ser oposição, vai ser aonde cada indivíduo vai estar localizado na cadeia alimentar. E aqui, ó, uma definição para vocês anotarem. Lembre-se disso. É o local, ou seja, o nível que cada indivíduo vai estar na cadeia alimentar. Por exemplo, os produtores estão no começo e os consumidores estão ao decorrer da cadeia e os decompositores estão fora da cadeia. E é isso que vocês têm que entender. E aí, ó, uma coisa que vocês têm que entender a respeito do nível trófico. O nível trófico está envolvendo toda a cadeia. Então, o que nós dizemos que o nosso primeiro nível trófico é o produtor. O primeiro nível trófico é o produtor. Por que eu estou dando destaque nisso? Porque se você errar isso, você vai errar os demais. Porque se você está dizendo que o consumidor primário é o primeiro nível trófico, então você vai errar o resto. Então, muito cuidado com isso. E se o nosso produtor é o nosso primeiro nível trófico, então o consumidor primário é o nosso segundo, e aí vai ter o terceiro, e assim por diante. Então, perceba que, ó, nível trófico começa no produtor. E agora, outro nome que podemos usar na cadeia alimentar é o de ordem. Por exemplo, consumidor de primeira ordem. Então, ó, já temos 3 tipos de nomes. Produtor, e aqui é consumidor,
Aí, nível trófico, primeiro nível trófico, ele aqui é o segundo nível trófico, e agora também tem esse de consumidor de primeira ordem. Lembrando que consumidor primário e consumidor de primeira ordem são a mesma coisa, só que são dois nomes que são usados para identificar. E os dois nomes podem cair na prova, por isso que vocês têm que saber isso. E aí, ó, é a mesma coisa, o consumidor de segunda ordem, de terceira ordem e de quarta ordem, que é o nosso consumidor quaternário. E aqui, ó, só para reforçar, nós temos aqui o nosso produtor. Olha aqui, ó, a seta sai dele, nosso consumidor primário, que é o consumidor de primeira ordem. A seta passa para o consumidor secundário, ou seja, o consumidor primário virou alimento para o consumidor secundário, e aí é o nosso consumidor de segunda ordem. E aí, ele virou lanchinho da nossa ave de rapina, sendo ela o consumidor de terceira ordem. E perceba aqui, ó, todas as setas, elas apontam para os decompositores, ou seja, elas estão partindo de cada um dos níveis tróficos e estão indo para o decompositor. Por quê? Porque os decompositores eles fazem parte da cadeia alimentar, mas eles não estão inseridos nela. Eles não fazem parte dessa sequência de alimentação. Então, fiquem muito atentos com isso. Os decompositores eles atuam em todos os níveis tróficos. E falando em nível trófico, temos aqui, ó, nosso produtor, o dinheiro nível trófico. Aí nós temos depois o nosso segundo, o rato venceu o nosso terceiro, a serpente o nosso quarto e a ave o nosso quinto. E também os decompositores. Lembre, os decompositores eles são responsáveis por fazer a reciclagem de matéria orgânica, né? E aí o que acontece quando eles fazem a reciclagem? Essa matéria orgânica, ela retorna para o solo, servindo como nutriente. Ou seja, essa matéria orgânica, ela vai alimentar os nossos produtores. Perceba aqui, ó. Uma vai ajudando o outro, olha aí, algo cíclico. Ou seja, os decompositores, eles são responsáveis por fazer que essa matéria ela não se perca, mas que ela volte a fazer parte da cadeia e seja, assim, aproveitada. E aqui nós temos rede alimentar. Nós já aprendemos que existem as cadeias alimentares. Mas só que uma coisa que acontece na natureza é que as cadeias alimentares elas não existem como nós explicamos, que é só aquele grupo ali. Não. Por exemplo, aqui, a cadeia alimentar, essa cadeia alimentar, ela não é só ela. Por exemplo, aqui, a ave de rapina, o coelho e o produtor. Isso aqui na natureza não vai existir somente sozinho, não vai existir assim, isolada ou sozinha. Não, ela vai estar interligada, olha, com outras teias, com outras cadeias. Ou seja, uma cadeia alimentar ela vai estar ligada a outra cadeia alimentar na natureza, que vamos aprender mais à frente. Mas aí o que vocês têm que se focar aqui é o seguinte: uma rede alimentar. Por exemplo, assim, vocês gostaram dessa ave de rapina, aí vocês querem conhecer mais a vida dela. E aí vocês fazem a rede alimentar dela. E lembrando, olha, vocês estão no final, ou seja, vocês estão no último nível trófico. Então, para fazer a rede, vocês têm que fazer vendo os consumidores até chegar no consumidor primário e depois chegar no produtor, como aconteceu aqui. Você não pode só simplesmente achar que os consumidores, que o nosso consumidor final vai se alimentar. Não, vocês têm que ir até o produtor para assim formar uma rede alimentar. E aí nós temos o que realmente acontece na natureza, que é a teia alimentar, que são as várias cadeias se cruzando, se juntando. Às vezes, na mesma cadeia, ela interage com diferentes animais ou com o mesmo animal de forma diferente. Por quê? Porque uma cadeia alimentar, ela vai se misturando. As cadeias vão se misturando. Como eu falei, não é vantagem para uma espécie se alimentar só de outra. Por quê? Porque se algo acontece com essa espécie, a espécie que está se alimentando provavelmente vai morrer. Porque ela não vai ter uma outra espécie para se alimentar. Então, é isso que vocês têm que focar quando vocês verem uma cadeia alimentar. Que ela vem mostrar diversas cadeias alimentares e também pode mostrar redes alimentares das espécies. Então, não se assustem com todas essas informações. Com o tempo, vocês vão conseguindo entender melhor. E aí, é só ler mais, assistir às aulas e fazer exercícios que vocês vão pegando jeito. Por exemplo, aqui, vamos fazer aqui uma cadeia alimentar. Nós temos a planta, que é o nosso produtor. Aí temos ela sendo devorada pelo gafanhoto. O sapo vai devorar o gafanhoto. E a serpente devorar o sapo. E a nossa ave de rapina vai se alimentar da serpente. E aí nós temos outra aqui. Planta, que vai servir de alimento para a capivara. E a capivara vai servir de alimento para a nossa amiga onça. Agora, pirâmides ecológicas. O que vão ser pirâmides ecológicas? Elas vão
elas vão representar o fluxo de matéria e energia igual uma cadeia alimentar. Só que agora por meio de diagramas. E observe aqui esse termo de novo, níveis tróficos. Não esqueçam que são níveis tróficos. É muito importante. Pois bem, a pirâmide mais importante é a pirâmide de energia. E o que ela vem nos dizer? Já vamos saber. Vamos ver um exemplo aqui. Nós temos o capim, nós temos o boi e nós temos o carrapato. E aí, o que vai acontecer? O capim, ele produziu a energia através de recebendo a luz do sol e fazendo a fotossíntese, certo? Só que o capim é um ser vivo e, por isso, ele tem processos metabólicos. Por causa desses processos metabólicos, ele vai pegar essa parte dessa energia que ele produziu e usar nesses processos. E parte dessa energia ele vai perder na forma de calor. Ou seja, quando o boi se alimentar do capim, a energia que ele vai receber do capim é menor, olha aqui, menor do que a energia que o capim produziu, porque parte dessa energia ele usou. E aí é o mesmo princípio. O boi vai se alimentar, ele recebe uma quantidade de energia, ele vai usar essa energia, e aí quando o carrapato se alimentar dele, vai receber uma energia menor. Então, é isso que vocês têm que observar, que há perda para o meio de energia, ou seja, a energia ela não passa inteiramente de um nível trófico para o outro. E aí, algumas coisas que vocês têm que se atentar quando a gente fala de pirâmide de energia, e eu vou explicar o que são pirâmides numéricas. Pois bem, como já vimos, ela é unidirecional, ou seja, ela sempre sai do capim, que é o produtor, ou seja, do vegetal, para o consumidor de maior nível trófico. Então, você nunca vai ver ela saindo, a pirâmide, a base dela, um consumidor. Não, a base dela tem que ser sempre um produtor. Se não é um produtor, tem algo errado aí nessa questão. Então, prestem bem atenção nisso. E aí, ó, você já deve ter reparado, ela vai diminuindo, porque até já explicamos isso. Ó, vai diminuindo porque ó, há perdas para o calor e também porque é utilizado nos seus processos vitais. E aí, ó, o mais importante de tudo é que ela nunca ela vai ser invertida. A pirâmide de energia, ela é sempre base maior, topo menor. E aí, a pirâmide numérica. A pirâmide numérica, ela vem nos mostrar os indivíduos que fazem parte de cada nível trófico. Uma coisa importante, ó, que ela não é algo fixo. Por exemplo, aqui, ó, nós temos o capim, uma vaca e 100 carrapatos. E aí, ó, perceba, ó, os 100 carrapatos, eles são, de certa forma, maior do que a vaca, porque a vaca é só uma. Então, ó, já percebe-se que a pirâmide numérica, ela já não tem essa mesma obrigação de ser base maior e topo menor que a pirâmide de energia. E aí, outros exemplos. Um exemplo com uma base menor do que o topo e outro exemplo com uma pirâmide básica, uma pirâmide normal. Ou seja, a pirâmide numérica, elas podem fazer as três formas. E agora vamos falar de pirâmides de biomassa. O que vão ser as pirâmides de biomassa? As pirâmides de biomassa vão ser semelhantes às de energia, só que em vez de elas verem o fluxo de energia, estão fazendo uma análise do fluxo de matéria ao decorrer da cadeia. E aí nós temos algo que é chamado de peso seco. O que vai ser o peso seco? Vai ser, quando é feito a pirâmide de biomassa, é coletada uma amostra, uma amostragem de uma área em metros quadrados de produtores e consumidores e todos os que habitam naquela área. E aí, quando eles fazem essa coleta desse material, eles vão levar essa coleta, essa área que eles foram coletar, essa área que foi coletada em metros quadrados para uma estufa, onde eles vão ser desidratados e assim eles vão ter o peso seco, ou seja, somente a biomassa para analisar, para assim produzir a pirâmide. Ou seja, a água que vai sair do corpo, a água que está no corpo dos seres vivos, ela vai sair por completo. E aí só vamos ter a massa corpórea deles, para assim eles terem o peso seco desses indivíduos. E aí, ó, você deve ter observado que há uma diminuição, a pirâmide ela vai diminuindo ao passar de níveis tróficos. Por quê? Porque quando o animal se alimenta de outro, esse restos de matéria, essa matéria ela não vai ficar no organismo do animal que se alimentou. Não. Esse animal ele vai dispensar essa matéria. Ele vai eliminar essa matéria em forma de fezes. Ou seja, com o passar de nível trófico, essas matérias vão ficando menores, porque vai tendo a eliminação dessa matéria na forma de fezes.
Aí uma coisa importante, que essa pirâmide de biomassa que geralmente é usada, ela é para organismos terrestres. Para ambientes aquáticos, o começo dela é invertido. Por quê? Porque o começo dos ambientes aquáticos, os seus produtores são os fitoplânctons. Fitoplânctons são micro-organismos, um conjunto de micro-organismos, que muitas das vezes são bactérias. E aí, eles fazem o processo de fotossíntese e tudo mais. E aí, quando é coletado em metros quadrados uma área para fazer o processo de desidratação, para fazermos a pirâmide de biomassa, o que acontece é que, geralmente, esses fitoplânctons aparecem em menor quantidade nessa área. Por que isso? Porque o fitoplâncton, ele apresenta um ciclo de vida muito curto, por ser um micro-organismo. E nisso, quando se faz a amostragem na área, vai observar que tem menos fitoplânctons do que zooplânctons. Por quê? Porque o zooplâncton já tem um ciclo de vida maior do que do fitoplâncton. Porque zooplânctons já são organismos consumidores, ou seja, eles vão se alimentar do produtor, que vêm ser as larvas, já vêm ser mini-crustáceos, entre outros organismos. Então, o fitoplâncton, ele vem apresentar menor grama, menor massa, por causa que eles são organismos unicelulares. E aí você me pergunta, mas como ele, então, ele consegue sustentar essas cadeias alimentares? Como ele consegue ser o produtor? É bem simples. Por ele ser um organismo simples, ele se divide muito rápido, ou seja, ele tem um alto teor de reprodução. O fitoplâncton, ele se reproduz muito rápido. E aí, ao mesmo tempo que ele se reproduz muito rápido, o ciclo de vida dele é muito curto. E aí ele vai criando, ele vai se multiplicando, vai reproduzindo de forma assexuada, e aí ao mesmo tempo ele vai morrendo. E também vai sendo consumido pelos zooplânctons. E aí, ó, observem aqui. Aí, ó, começa assim, ela começa invertida, mas ó, perceba que ela já vai voltando ao normal, a de massa. Por quê? Porque os zooplânctons, eles já apresentaram uma massa corpórea maior do que dos produtores. E aí os outros animais, como os peixes e os tubarões, já vão também apresentar uma massa corpórea maior do que dos produtores e também vão fazer aquele processo de absorver matéria, ingerir matéria e também eliminar matéria. Aí, ó, peixes maiores, peixes menores. Perceba que eles já vão também fazendo aquilo eles se alimentam da matéria e também vão expelir a matéria que foi consumida. Daí nós temos aqui uma exemplificação do que acabamos de ver. O produtor, recebendo a luz do sol. Aí nós temos nosso consumidor primário, se alimentando. Consumidor secundário, ó, também se alimentando. Consumidor terciário, também se alimentando. E aí, ó, os decompositores um dia vão pegar o nosso consumidor terciário e pegar toda essa matéria orgânica e trazer de volta para o meio ambiente. Perceba que isso aqui é só uma exemplificação. Não é realmente assim que acontece, porque quando acontece essas interações alimentares, essas relações alimentares, são várias ao mesmo tempo. Não é assim, um atrás do outro, somente um animal com o outro. Então, fiquem atentos a isso. Agora, vamos falar de desequilíbrio populacional. O que vem ser o desequilíbrio populacional? É quando uma espécie ela apresenta o que nós chamamos de superpopulação, ou seja, ela tem um crescimento maior do que deveria ter. Aí vamos imaginar aqui, ó, se nossos produtores aumentam, o que isso vem causar na nossa cadeia? Bom, se ele aumenta, vai aumentar o consumidor primário, né? Porque vai ter mais alimento para ele e também o consumidor secundário e assim por diante, não é? Pois é um raciocínio que faz sentido. Não está errado, mas isso é um raciocínio que é momentâneo. Vocês só estão quando você pensa isso é porque você está pensando só em um momento futuro. O que vocês têm que pensar é o seguinte: nós temos aqui, olha, o crescimento, ou seja, uma superpopulação do nosso consumidor primário. O que isso vem causar? Aí vocês podem falar de novo. Vem fazer um aumento lá dos consumidores, porque vai ter mais alimento. Sim, isso vai ser algo que vai acontecer de uma forma momentânea. Mas aí o que nós temos que pensar também é que vai diminuir o nosso produtor. Aí, isso não só diminuir, mas com o aumento do nosso consumidor, a tendência do nosso produtor é diminuir. E aí vai chegar um momento, porque com esta grande população, essa superpopulação do nosso consumidor primário, o nosso produtor ele não vai conseguir tempo para fazer essa renovação. E aí pode chegar uma hora que o nosso produtor ele some. Não existe mais produtor. E aí isso vai ser um problema. Por quê?
Nossa cadeia, lembrem que a nossa cadeia é algo isolado, é algo unidirecional e isolado. Ou seja, o nosso produtor é o único produtor que possa alimentar esses animais. Ou seja, sem esse produtor, não existe consumidor primário, nem o secundário, e assim por diante. Aí você pode falar, mas isso é mais difícil de acontecer no ecossistema, porque existem diversos produtores e consumidores. Sim, existem diversos. Mas aí é que está o perigo, porque se esse produtor ele está diminuindo, então quer dizer que as outras espécies, porque não é só nosso consumidor primário que se alimenta dela, outras espécies que também se alimentam, eles não vão conseguir se alimentar. E com isso, eles vão começar a diminuir a quantidade de indivíduos que fazem parte. E com isso, eles podem chegar a entrar em extinção. E não só isso. Se o produtor está aumentando, né? Se nosso consumidor está aumentando e nosso produtor está diminuindo, este produtor ele consome outros produtores. E aí ele não vai só interferir aqui, mas ele vai interferir em outras cadeias alimentares. E ele vai interferir nos outros níveis também. Porque se ele está com uma superpopulação, ele também vai causar um desequilíbrio nos outros. Porque se esse sapo vai se alimentar muito, então ele não vai se alimentar mais de outras populações que existem ali também. E aí, essas populações, elas podem ter um momento que elas vão ficar superpopulações também. Então, é isso que vocês têm que observar. Cuidado, não fiquem assim pensando, esse aqui aumentou, esse diminuiu. E esse aumentou, e esse diminuiu. Não, pensem assim. Porque é isso que eles querem. Se esse aqui continuar aumentando, e esse aqui continuar diminuindo, vamos ter um problema. Então, nós temos que ver soluções para que isso não acabe e faça voltar ao que é o equilíbrio. E é isso que vocês têm que se atentar, porque geralmente é isso que eles cobram quando eles colocam desequilíbrio populacional. Pois bem, aqui estamos falando agora de espécies invasoras. Nós temos a nossa cadeia novamente, e agora vamos ter um novo amiguinho. É o nosso amigo Mickey, que estava passeando numa caravana com a sua família, gostou daqui e quis dar uma parada. E aí viu que aqui é legal, é agradável, e decidiu ficar. E aí começou a consumir o produtor. E nisso dele consumir o produtor, ele já causa um problema. Qual é o nosso problema? Ele vai causar, de certa forma, uma competição com o nosso consumidor primário. E aí, nisso, o nosso consumidor primário vai se alimentar menos. E aí nós temos outro problema, porque nosso consumidor primário, não se alimentando menos, ele vai se reproduzir menos. E ainda, ele ainda tem o controle populacional do nosso consumidor secundário. Ou seja, ele dificilmente vai se tornar uma superpopulação, porque ao mesmo tempo que ele não está comendo, ele também é comido. E aí, nós temos outro problema, porque nosso amiguinho aqui, o rato, ele não tem ninguém que é uma ameaça para ele, porque ele não é dessa área. Ele não é desse habitat e nem desse ecossistema. E aí, ele vai começar a se multiplicar cada vez mais, se tornando também uma superpopulação. Igual no exemplo anterior. Mas, perceba que ele não era daquele ambiente. Ele não é desse habitat. E aí, nesse momento que ele causa uma superpopulação, ele vai fazer que o nosso amigo diminua. E, possivelmente, se extingue e causando problemas aos outros níveis tróficos. Aí, como isso vai ser aplicado na nossa vida? Como isso vai ser aplicado num ecossistema onde não é só uma cadeia? Pois bem, se ele está consumindo aqui nosso produtor, né? E se ele está fazendo isso aqui diminuir, lembrem que não é só o sapo que se alimenta dele. Então, se o sapo continuar se alimentando dele e as outras espécies, a tendência é ele se extinguir, porque ele não está conseguindo reproduzir. E aí, isso vai causar problema no sapo e também para as outras cadeias alimentares que ele participa. E aí, voltando para o nosso produtor, se ele está se alimentando demais do nosso produtor não está conseguindo fazer a sua renovação. E aí, ele vai partir para outros produtores. E assim, ele vai começar a desestabilizar todos os consumidores primários que habitam ali. Por quê? Porque a população dele está aumentando cada vez mais e ele precisa de mais alimentos para suprir a demanda para a sua população. E aí, então, perceba qual é o perigo das espécies invasoras. E aí nós temos aqui equilíbrio ambiental versus desequilíbrio ambiental. Mas por que é importante o equilíbrio ambiental? Porque o equilíbrio ambiental ele permite um controle populacional das espécies no ecossistema, que vão permitir uma biodiversidade. Por quê? Porque há um equilíbrio ecológico naquele ecossistema. E assim, vamos ter bastantes animais, bastantes espécies vegetais, bastantes protozoários, e assim vamos ter uma grande biodiversidade, o que é algo bom
para nós e para o planeta. E aí, vindo para esse lado, observe uma coisa. Nós temos aqui, ó, duas fileiras. Nós temos aqui duas colunas, né? Percebe que essa coluna, ela está em de verde e essa de preto. Por quê? Porque essa coluna aqui, ela são fatores que acontecem normalmente no nosso planeta. Aí você vem assim, como assim? Como assim normalmente? Mas a gente vive ouvindo falar que os homens que estão causando extinções, eles estão causando queimadas, as mudanças climáticas são por causa das ações humanas. Calma. Não é bem assim. As mudanças climáticas, queimadas e essas, entre outras coisas que ocorrem no nosso planeta, são fenômenos naturais. Então, eles não ocorrem naturalmente. Mas o que acontece é que a ação do homem, ela vem fazendo um aumento dos fenômenos. E assim, o planeta não está se desgastando muito mais rápido do que deveria, porque as queimadas, as inundações e as secas, elas não deveriam ocorrer de formas como tem ocorrido, que ocorrem com muita frequência. E aí, o que o homem vem causar de problema? Ele vem fazer a monocultura. A monocultura é a plantação, uma grande plantação de somente um tipo de vegetal, ou sendo soja, ou sendo algodão, ou sendo trigo. Uma única plantação numa grande área. Mas para eles fazerem essa grande área, eles precisam fazer o quê? Desmatá-la e destruir os habitats. Olha aí, já temos dois problemas. E com esses problemas, o que acontece? Acontecem extinções, espécies invasoras. Porque as espécies que habitavam lá, agora eles têm que habitar em outros lugares. E olha aí, as monoculturas, elas causam um problema que é a superpopulação. Porque essa superpopulação lá naquele terreno, ela vai causar um impacto não só ali, mas todos os habitats e os ecossistemas ao redor. Porque provavelmente aquele ecossistema tinha uma convivência com esse. Porque os ecossistemas estão interligados, porque todos nós fazemos parte da mesma biosfera, lembre-se disso. Então, essas monoculturas, elas vão causar um grande problema. É isso que vocês têm que se atentar. Então, os fenômenos naturais, eles não são inteiramente causados pelo homem. O homem, ele pode fazer que esses fenômenos aconteçam com maior frequência, o que é um grande problema para o nosso planeta, porque ele está acostumado a fazer esses processos de uma forma lenta e gradativa, mas agora está sendo tudo muito rápido. E aí, isso está degradando o nosso planeta muito rápido também. E agora nós temos aqui um vídeo que vem exemplificar tudo o que nós conversamos. Os seres vivos de um ecossistema interagem entre si, mas como ocorrem essas interações? Os seres vivos podem interagir entre si de diferentes maneiras e por diferentes motivos. Um deles é para obter alimento, como um leão se alimentando de uma zebra. Essas interações são chamadas relações alimentares. De acordo com a capacidade de produzir seu próprio alimento, os seres vivos de um ecossistema podem ser classificados em produtores e consumidores. Os seres produtores, como os vegetais, realizam a fotossíntese, processo ao qual a planta produz seu próprio alimento, a partir da energia luminosa da luz solar, da água e do gás carbônico. Já os consumidores, como os animais, não são capazes de produzir seu próprio alimento. Por isso, para obter energia e nutrientes, eles necessitam se alimentar de outros seres vivos. Quando um ser vivo se alimenta de outro, ocorre a transferência de energia daquele que está sendo consumido para o que está sendo alimentado. A transferência sequencial de energia, desde os produtores, passando por uma série de consumidores, é conhecida como cadeia alimentar. Todos os seres vivos envolvidos na cadeia alimentar podem sofrer a ação dos chamados seres decompositores. Percebemos então que as relações alimentares contribuem para o controle dos seres vivos, permitindo assim que outras espécies de plantas ou animais se desenvolvam naquele ecossistema. Portanto, as relações ecológicas em equilíbrio contribuem para que exista uma diversidade de seres vivos em um ecossistema. Porém, em algumas situações, as relações ecológicas entram em desequilíbrio, podendo levar ao desaparecimento de populações de alguns seres vivos ou ao aumento excessivo de outras. Esses desequilíbrios podem ser causados pela introdução de espécies, destruição de habitat, extinção de espécies, entre outros motivos. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima!
Entendido isso? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que ela tenha sido clara. E agora vamos para alguns exercícios. Se acalmem. Eu sei que quando você olha assim de primeira, já leva um susto porque é um textão, mas não é tão grande. E ele é bem simples. Vamos lê-lo. Um estudo recente feito no Pantanal dá uma boa ideia de como o equilíbrio entre as espécies na natureza é um verdadeiro quebra-cabeça. As espécies do quebra-cabeça são o tucano-toco e a arara azul e o manduvi. O tucano-toco é o único pássaro que consegue abrir o fruto e engolir a semente do manduvi, sendo assim o principal dispersor de suas sementes. Olha aí, uma informação importante. Vamos guardá-la. O manduvi, por sua vez, é uma das poucas árvores onde as araras azuis fazem seus ninhos. Outra informação importante, guardá-la também. Até aqui tudo parece bem encaixado, mas é justamente o tucano-toco o maior predador de ovos de arara azul. Olha aí, mais uma informação importante. Mais da metade dos ovos das araras são predados pelos tucanos. Então ficamos na seguinte encruzilhada. Se não há tucanos-toco, o manduvi se extingue, pois não há dispersão de suas sementes e não surgem novos manduvinhos. E isso afeta as araras azuis, que não têm onde fazer seus ninhos. Se, por outro lado, há muitos tucanos-toco, eles dispersam as sementes dos manduvis e as araras azuis têm muito lugar para fazer seus ninhos, mas seus ovos são muito predados. Vocês entenderam aqui, ó, que isso aqui é um ecossistema que está sendo feito aqui. Eles estão tendo uma relação que é basicamente uma relação de codependência para que eles venham poder sobreviver. Então vamos ver aqui, ó, de acordo com a situação descrita, o manduvi depende diretamente tanto do tucano-toco como da arara azul para a sua sobrevivência. O manduvi depende dos dois? Sim. Diretamente, não. Então cuidado com isso, olha. Se ele tivesse colocado o manduvi depende tanto do tucano-toco como da arara azul para a sua sobrevivência, estava certa. Mas como ele diz assim, diretamente, então está errada, porque a única espécie que precisa de diretamente para sobreviver é o tucano-toco, porque o tucano-toco faz a disseminação das suas sementes. Falei para vocês prestarem atenção nisso, entendeu? Cuidado com isso, prestem atenção no que ele nos informou. Letra B. O tucano-toco, depois de engolir sementes de manduvi, digere-as e as torna inviáveis? Não, ele as digere. E aí ele vem liberar elas, as suas fezes, permitindo assim que haja uma dispersão das sementes do manduvi e assim venham surgir novos manduvis. Vamos ver a letra C. A conservação da arara azul exige a redução da população de manduvis e o aumento da população de tucanos-toco. Não, a letra C está toda errada. Não dá nem para falar o que pode ser consertado nela. Vamos ver a letra D. A conservação das araras azuis depende também da conservação dos tucanos-toco, apesar de esses serem predadores daquelas. Olha aí, a letra D está certa. Então a resposta é a letra D. Vamos ver o que tem na letra E. Derrubada de manduvis, decorrência do desmatamento diminui a disponibilidade de locais para tucanos-toco fazerem seus ninhos? Não. Quem faz o ninho é a arara azul. Mas perceba uma coisa. Se está tendo derrubadas de manduvis, o que vai acontecer com os tucanos-toco? Como isso vai influenciar os tucanos-toco? Vamos pensar. Se os tucanos-toco se alimentam do manduvi e não tem manduvi, então os tucanos-toco vão ficar sem alimento. E sabe o que isso pode acontecer? Fazendo isso, forçando eles a mudarem o seu habitat. Porque, assim, se eles não podem se alimentar dos manduvis, eles vão procurar outros lugares para se alimentar. E aí, isso vai causar um grande problema para os manduvis, porque sem os tucano-toco, eles não vão mais conseguir fazer a dispersão das suas sementes. Então, ó, perceba como uma vai precisar da outra e a outra vai precisar de outra, e assim elas vão se interagindo e vão fazendo funcionar a biodiversidade e o equilíbrio ecológico. E vamos ver aqui essa pergunta aqui do Enem 2011. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Aí o que nós temos? Abutre, ali em cima, o tigre e o homem pré-histórico. Pois bem, suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha sido alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de... Olha aí, perceba aí.
ele está usando, olha essa terminologia, ele está usando níveis tróficos, e aí as respostas falam consumidor primário e terciário, ou consumidor terciário e produtor. Perceba aí, olha como ela vem falar. Primeiro, algum deles pode ser produtor? Não. Então, pode descartar aí a letra A e a letra D. Então, qual vai ser a resposta certa? A resposta certa vai ser a letra C. Por quê? É bem simples, vamos lá. O homem se alimentou de grãos e frutas. Então, ele é nosso consumidor primário. Então, já não pode ser nem a letra B, nem a letra E. E aí, vamos ver. Se ele é o consumidor primário, o nosso tigre é o nosso consumidor secundário. E assim, os nossos urubus vão ser os nossos consumidores terciários. Espero que vocês tenham entendido. E aí, obrigado e tenham bons estudos. Aqui tem um link no comentário fixado com algumas perguntas do Enem que envolvam cadeias alimentares. E também pode ver aí, nas recomendações, tem uma playlist com alguns vídeos. E também aí nas recomendações tem alguns vídeos que foram usados aqui nesta videoaula. Muito obrigado, bons estudos e fiquem com a Hiena Risonha.